Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu estarei falando sobre a representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Espero que gostem, já clique no gostei, compartilhe esse vídeo e vamos lá. Então, a associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Então eu vou mostrar, né, cada tipo de função. Vamos começar através da função linear. A função linear é um caso particular de função afim que apresenta a lei de formação do tipo f de x é igual a x, em que a é real e diferente de zero. Uma função afim ou função do primeiro grau é caracterizada por apresentar uma lei de formação do tipo f de x a x mais b, na qual os coeficientes a e b são números reais, além de necessariamente a diferente de zero. Por quê? Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a fosse igual a zero, ia eliminar o x, ou seja, não teria função nenhuma, né? Seria um número constante, né? Um número real qualquer, que é representado por b. Então o a tem que ser diferente de zero. O gráfico de uma função afim é uma reta que pode tocar o eixo x no plano cartesiano em um único ponto, que é chamado de zero da função. Então, uma função linear é representada graficamente através de uma reta. E o ponto de encontro entre a reta e o eixo x é chamado de zero da função. É onde você torna a função do primeiro grau uma equação do primeiro grau, ou seja, igualando a zero. Por isso que é zero da função. Função linear. Agora que lembramos a função do primeiro grau, vamos falar sobre um tipo muito especial, a função linear. Essa função apresenta uma lei de formação em que b é igual a zero, ou seja, não tem aquela parte que é independente de x, só tem a parte que tem x. F de x é igual a ax, com a diferente de zero. O a pertence a R e é diferente de zero. Como é uma função do primeiro grau, o gráfico da função linear é também uma reta. Então, se é linear, é uma reta. Então, a função do primeiro grau é representada por uma reta. A diferença é que essa reta que não tem a parte b, só é a x, ela intercepta a origem do sistema de coordenadas, isto é, o ponto 0, 0. Vamos a umas funções lineares acompanhadas de seus gráficos. Vamos ver alguns exemplos, né? Então, esse aqui é o exemplo de f de x igual a x. Então, quando está igualado a x, basta atribuir dois valores, ou no caso aqui, como já vai passar pela origem 0, 0, basta atribuir mais um valor, apenas um valor para encontrar um segundo ponto para traçar a reta, porque é necessário apenas dois pontos para traçar uma reta, né? Então, toda vez que eu substituir o x por um valor, você vai encontrar um outro valor chamado de f de x. O f de x nada mais é que o y. Então, o x, você atribui valores para x para achar valores de y, que nada mais é que o f de x. Então, toda vez que eu atribuir valores de x, no caso dessa função f de x igual a x, sempre vai dar o mesmo valor para y. Então, por isso que o gráfico vai ficar cortando no meio, né? Seria a bissetriz do eixo, né, cartesiano, do plano cartesiano. Então, ela é chamada de função identidade. Essa outra função, vocês observaram que aqui, quando o sinal é positivo, né, não aparece sinal, a inclinação da reta vai para a direita. E olha a diferença desse exemplo, que é aqui a inclinação vai ser para a esquerda por causa desse sinal negativo, né? O coeficiente de x, que é o a, é negativo, então a inclinação é para a esquerda. Então, se você for observar,
Ele, o b é igual a zero, então vai passar pela origem, né? Como no exemplo anterior. E você precisa atribuir um valor para x para encontrar um valor de f de x, que nada mais é que y. Então, se eu substituir, por exemplo, o x por 1, então vai ficar menos 2 vezes 1, que o resultado daria menos 2. Então, o ponto seria esse ponto aqui. Ou seja, traça a reta através do ponto 0, 0 e esse ponto 1, menos 2, o gráfico seria desta maneira. Outro exemplo, né? O coeficiente é um número fracionário, número real, então pode ser qualquer número que vocês já estudaram até hoje. Então, lembrando que a gente só vai falar sobre números reais. Então, continua sendo o coeficiente b igual a zero, então vai passar pela origem, e a gente precisa de apenas um ponto para atribuir o segundo ponto para traçar a reta. Por exemplo, se eu colocar 2, então 3 vezes 2, 6, dividido por 2 dá 3. Então, seria o ponto 2, 3. Então, passaria por esse ponto, traçou a reta, e essa é o gráfico da função 3x sobre 2. Então, continuando, agora a gente vai associar esse gráfico, né, da equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? Eu mostrei um pouco de função, que aí eu vou associar a equação do primeiro grau com duas incógnitas a esse tipo de gráfico, que é um gráfico de uma reta. Então, dispondo de dois pares ordenados, que é o x e y, né? Porque a equação vai ter x e y, podemos representá-los graficamente em um plano cartesiano, determinando através da reta que os une o conjunto das soluções dessa equação. Então, essa reta seria todos os pontos possíveis de substituição nessa equação. Um exemplo, x mais y é igual a 4. Então, a gente teria que achar dois pontos, né, para que a gente possa traçar o gráfico dessa equação de duas incógnitas, de duas letras. Então, poderia ser qualquer ponto que vocês forem substituir. Lógico que a soma tem que dar 4. Por exemplo, poderia ser o x valendo 1 e y 3. Poderia ser o contrário, x valendo 3 e y é 1. Então, todas vão ser a mesma reta, ok? Vão representar a mesma reta. Então, qualquer ponto que você for substituir vai estar dentro dessa reta. No caso, eu coloquei o exemplo mais simples. Quando x vale 4, o y vai ser 0, para a soma dar 4. Se o x for 0, o y tem que valer 4 para a soma dar 4. Então, os pontos que eu tenho que marcar no gráfico é o 4 e 0, 4 no x, então vai ficar, como o y é 0, então vai ficar sobre o eixo x, e o 0, 4, como o x é 0, o ponto vai estar sobre o eixo y. Então, ficaria só traçar, né, a reta sobre esses pontos, que conteria todos os pontos da solução dessa reta x mais y, né, dessa equação x mais y é igual a 4. E ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade desse canal. E até o próximo vídeo.